O assunto agora é café no Agricultura BR. Vamos falar da oferta, da produção nacional e de uma produção menor. E como que o mundo tem reagido frente a este cenário, considerando que os estoques globais também são baixos. Eu falei globais e não só norte-americanos. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar com o presidente da Sincal, Armando Matiello, que participa conosco nesta edição de Agricultura BR. Matiello, sempre um prazer falar contigo. E temos essa situação, né? Nós temos uma safra brasileira que, apesar da bienalidade positiva, ela é menor do que aquilo que se esperava, por uma série de fatores, principalmente climático, e temos estoques baixos pelo mundo. Como é que esses dois fatores têm sido lidos pelo mercado e você avalia essa leitura como positiva no momento, Matiello? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, seja bem-vindo. Bom, primeiramente, boa tarde, muito obrigado pelas suas palavras, muito obrigado aqui em nome da Sincal, ao canal do Boi, pela oportunidade de a gente estar falando. Bom, o que se passa é que nós já sabemos que nós vamos ter uma quebra de pelo menos 30% na safra brasileira. As temperaturas altíssimas que ocorreram em outubro, novembro e dezembro do ano passado, 3 ocasiões, paralisaram o metabolismo das plantas e com isso não houve desenvolvimento normal dos frutos. Então a colheita está sendo de frutos pequenos, tá? Por exemplo, em 50 gramas de fruto de grãos que a gente precisava o ano passado, de 350 grãos, esse ano estamos precisando de 440 grãos para fazer o mesmo 50 gramas. Ou seja, está precisando de muito mais café para fazer uma saca de café beneficiado. E está dando peneira muito baixa, peneira 7, 8%, de peneira 17%, peneira 18%, que é o grande mercado para o mercado internacional. Lamentavelmente, o Brasil vai fazer uma produção por volta de 48 milhões de sacas, muito longe daquilo que o SDA está falando, e outras previsões chutadas que existem por aí. Nós entrevistamos o seu Antônio Francischini, você deve ter visto a oportunidade da entrevista dele, está correndo o mundo, né? E ele tem fazenda na Bahia, tem fazenda muitas no Triângulos, ele tem fazenda também no sul de Minas, inclusive um resquício de café no Paraná. Portanto, ele está distribuído em todas as regiões e a situação é a mesma em todas essas regiões. O seu Antônio está prevendo uma queda na produção de 30% ou mais. Então a área dele é muito significativa, ele tem por volta de 20 mil hectares de café, e o senhor Antônio Francischini é o maior cafeicultor do mundo. E ele tem 88 anos, comprou Ipanema o ano passado, que é uma fazenda espetacular aqui em Alfenas, e com isso nós temos certeza da confiança da palavra dele, ele é uma pessoa afirmativa e muito categórica, um homem simples e muito inteligente. Armando, pregando o cenário, a precificação hoje que nós temos para o café arábica no Brasil, ela está de acordo com o cenário desenhado, ou seja, tanto o mercado local, o que o produtor tem negociado, quanto a visão que você tem de mercado futuro, está de acordo com o que pode ser, ou seja, negociações estão positivas para o produtor, para o cafeicultor brasileiro? Por enquanto, não. Eu penso que ainda o mercado internacional não absorveu, eles não querem absorver, porque é uma questão de comodidade, de comprar barato, e ainda não sabem exatamente o que está acontecendo com o Brasil. Ou sabem e não querem expor. Mas esse preço tem tudo para subir muito, né? Porque vai ser uma decepção, vai ter uma escassez muito grande de café, porque, na verdade, meu amigo, nós, quando você somos países produtores de café, que é o Brasil, 65 milhões, o Vietnã por volta de 30 milhões, você soma mais aí o terceiro produtor mundial, que é a Colômbia, 12 milhões, mais 10 milhões da Indonésia, 8 milhões da Etiópia, mais 7, 8 milhões de Honduras. Então você vai ter por volta aí de 140 milhões de sacas de café nesses principais países. Quando o Brasil tem essa queda na produção, não existe outro país para recuperar, porque essas produções que eu citei nesses países já vêm decorrente de muitos anos. Com exceção do Vietnã, que entrou produzindo em 95, os outros países são muito mais antigos na produção de café e não aumentam a produção, eles não têm condições de aumentar, não tem o high-tech, né? Mesmo na América Central, mesmo na Índia, essa produção é constante. E eu estive agora na América Central, falei muito com o pessoal lá e eles estão produzindo muito pouco café, eles estão
na retórica da sustentabilidade, café orgânico e tudo mais, e com isso estão produzindo muito pouco café. E não tem nenhum país que possa destacar e suprir essa quantidade. Portanto, o mercado ele é extremamente receptivo, o mercado é firme, e o país que pode aguentar esse mercado é o Brasil. Mas, lamentavelmente, o Brasil deverá exportar esse ano entre 47 e 48 milhões de sacas. Isso vai ser praticamente a produção do ano que vem. Ou seja, vai ter um déficit aí por volta de 20, 25 milhões de sacas de café só no Brasil. Calcula o impacto que isso vai trazer no mercado. Os preços virão, com certeza, de $3 por libra-peso ou mais. Matiello, agora um último destaque em relação ao que nós temos acompanhado no mercado do café. Nós temos uma relação no cenário internacional hoje, tanto do robusta com a arábica, por conta, primeiro, do abastecimento, a colheita vietnamita, que segue bastante prejudicada, a capacidade de exportação, e um café arábica que, como a gente disse no começo, tem estoques mais baixos. É um cenário novo para o café, de uma maneira geral, em relação à precificação? Quer dizer, se atingiu um patamar diferente daquilo que a gente estava vendo até então? Sim, nós tivemos fatores, meu amigo, que interferiram demais com relação aos estoques de café no exterior. Com o advento da pandemia, os juros subiram muitos, né? O juros de 5%, 6%, o mercado europeu não está acostumado com isso, então os importadores, os torrefadores pararam de fazer estoque. Então o estoque deles ficou muito baixo, eles têm que repor esse estoque agora para 90 dias, pelo menos, e eles não estão conseguindo, né? Se está conseguindo parcialmente. Isso desequilibrou muito o mercado, entre a oferta e a procura. O mercado está totalmente desequilibrado em termos de oferta e procura. A procura é muito grande e a oferta está deixando a desejar. Vai faltar café no mundo. Esse é o fato, a escassez. Acabei de escrever um artigo há poucos dias sobre a escassez de café a nível mundial, como citei aí os principais países produtores, que não são capazes de sustentar esse déficit de 20, 25 milhões de sacas aqui no Brasil. Não tem dúvida que o mercado vai reagir e não está ainda precificando essa situação. Vai precificar, eu não tenho dúvida. A questão aí de a safra correr mais um pouco, né? Já tem regiões que concretizou a safra, como é o caso do Espírito Santo, que é o caso do norte, do sul da Bahia, o Rondônia, está acabando já a safra de Conilon, e já sabe também que caiu muito. A mesma situação do Conilon não foi tanta questão de temperatura, mas questão de seca, principalmente no sul da Bahia e no Espírito Santo, que atravessou o último trimestre muito seco. Então, caiu muito a produção. O mercado está totalmente desequilibrado e está para o lado do produtor, porque agora quem tiver café vai ganhar dinheiro. Matiello, para encerrarmos aqui, para polemizar um pouco aqui a nossa conversa, para que se chegue a esses patamares que você citou agora, nós temos os fundamentos do mercado, que basicamente oferta, demanda, câmbio, né, é o que tem na negociação. Existem outros fatores que influenciam nesta formação de preço hoje para o café? Bom, existem outros fatores, é claro, o fator climático é preponderante. Você acabou de citar o caso do Vietnã, que está atravessando uma crise climática terrível, mesma coisa ao Brasil, e outros fatores os fatores fundamentais é que vão determinar o horizonte do mercado. São os fatores fundamentais, agora não são fatores de bolsa, fatores especulativos, são fatores fundamentais. Então, na minha concepção, é o que vai determinar o futuro do preço do café, e com segurança será um preço muito melhor do que nós estamos vendo. Nós nunca vimos uma escassez, para muitos anos que estou nesse mercado, eu tenho acompanhado assiduamente, diariamente, eu nunca vi uma situação de tamanha escassez de café que está se adentrando. E já está adentrado praticamente.